Prezados, bem-vindos à aula 4 de estruturas algébricas. Hoje para discutirmos a definição de subgrupo e também discutirmos algumas das suas principais propriedades relacionadas. Para entendermos melhor, então, a definição e essas principais propriedades, vamos à aula. Como forma de ilustrar, percebam que nós já sabemos que o conjunto dos reais e também o conjunto dos racionais, para a mesma operação, a operação de soma usual, são grupos. Além disso, nós também sabemos que o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos reais. Essa é exatamente a ideia de subgrupo. Nós vamos dizer que o grupo dos racionais é um subgrupo do grupo dos reais, ambos para a mesma operação. Então, de maneira geral, quando os dois conjuntos H e G são grupos para a mesma operação e um deles está contido no outro e é obviamente diferente de vazio, nós dizemos que o H é subgrupo de G, ou seja, aquele que está contido no outro é o subgrupo do outro, tá certo? A definição formal pode ser feita da seguinte forma: seja G um grupo e H um subconjunto não vazio de G, ou seja, ele tem que estar contido em G e ser diferente de vazio, o H vai ser chamado de subgrupo de G se ele satisfizer duas condições. A primeira delas é que ele tem que ser fechado para a operação asterisco, e percebam que essa operação é a mesma de G, o que na prática significa que, dados dois elementos quaisquer de H, a operação entre esses dois elementos ainda é um elemento de H. E a outra condição é que o conjunto H com a operação de G necessariamente tem que ser um grupo também. Percebam também que essa primeira condição, na prática, é desnecessária, porque se o H tem que ser um grupo para a operação asterisco, em particular, ele tem que ser fechado para essa operação asterisco, ou seja, já tem que valer a primeira condição. No livro que nós estamos usando como base, essas duas condições são colocadas apenas como forma de frisar a importância de se observar a propriedade do fechamento, mas na prática ela é desnecessária, basta verificarmos que H com a operação asterisco é um grupo. Como observação, perceba o seguinte: todo grupo G possui no mínimo dois subgrupos. São eles o próprio grupo G e o grupo formado apenas pelo elemento neutro. Eles são denominados subgrupos triviais. Se os subgrupos não forem triviais, eles são chamados de subgrupos próprios, ou seja, quando eles são diferentes do próprio grupo e do grupo formado apenas pelo elemento neutro. Além disso, é comum notacionar o fato de H ser subgrupo de G dessa forma. Então, é comum encontrarmos essa notação quando quisermos indicar que H é subgrupo de G. Então, percebam o seguinte: o grupo dos inteiros com operação de soma é um subgrupo do grupo dos racionais, também com operação de soma, que por sua vez é subgrupo dos reais, que por sua vez é subgrupo do conjunto do grupo dos racionais, todos com a mesma operação. A mesma coisa vale para o conjunto dos racionais diferentes de zero, para a operação de multiplicação, é um grupo, que é um subgrupo do grupo dos reais sem o zero com a operação de multiplicação, que é um subgrupo dos complexos sem o zero, também com a operação de multiplicação. Outro exemplo, o conjunto T das matrizes de ordem 2 e entradas reais. Dessa forma, esse conjunto é um subgrupo do grupo linear de ordem 2 com entradas reais. Lembrando que esse grupo linear de ordem 2 com entradas reais é aquele grupo de matrizes de ordem 2 com entradas reais e com determinante diferente de zero. Mas aqui uma pergunta: para os outros casos, nós sabíamos quais eram as operações. Aqui ela não foi indicada. Então, como saber qual é a operação? Bom, lembrem que o subgrupo e o grupo necessariamente possuem a mesma operação. Então, aqui, para saber qual é a operação no grupo T, no subgrupo T, basta lembrarmos qual é a operação de GL2R. Ela não foi dita aqui, mas nós já sabemos, e tem uma aula no canal sobre isso. Eu vou deixar inclusive um card para ela aqui,
que GLN com entradas reais é um grupo para a operação de multiplicação de matrizes. Então, esse grupo tem a operação de multiplicação de matrizes e, portanto, a operação no conjunto T também tem que ser a multiplicação de matrizes. Uma proposição: se H é um subgrupo de um grupo G, então é válido que o elemento neutro EH do subgrupo H necessariamente é igual ao elemento neutro de G. Ou seja, não faz diferença se estamos em G ou H. Se o H é subgrupo de G, o elemento neutro desses dois grupos é o mesmo, que é o E. A mesma coisa vale para o inverso de um elemento H. Dado um Hzinho em H, o seu inverso no subgrupo H é igual ao seu inverso em G. Então, é o mesmo inverso. E a outra proposição, que se H está contido em G e é diferente de vazio, e além disso o G com a operação asterisco é um grupo, então o H é subgrupo de G se somente se, para quaisquer dois elementos A e B de H, valer que a operação entre um deles e o inverso do outro pertence a H. Percebam que aqui não foi falado que o B a menos 1 pertence a H. Quem pertence a H é o B, mas aqui estou tomando o inverso desse B. Então, para provar essa proposição, percebam o seguinte: em todo momento, nós vamos poder utilizar que H é um subconjunto de G, diferente de vazio, e que G é um grupo. Como nós temos que provar aqui o se somente se, temos que garantir a validade da ida e da volta. Na ida, nós admitimos que H é subgrupo de G e temos que provar que AB a menos 1 pertence a H. Na volta, devemos considerar que AB a menos 1 pertence a H e concluir que H é um subgrupo de G. Então vamos lá. Então, na ida, nós tomamos dois elementos de H, elementos A e B. Como H é subgrupo de G, isso está sendo utilizado aqui na hipótese da ida, segue que obrigatoriamente o inverso de B existe em H, porque o B pertence a H e H é um grupo. Já que o B está em H, o A está em H e o B a menos 1 também está em H, quando nós fizermos A operado com B a menos 1, o resultado dessa operação, na realidade, é o resultado da operação entre dois elementos que estão em H. E se eles estão em H e H é um subgrupo, lá em H vale o fechamento. E, portanto, a operação desses dois elementos é um elemento de H. Precisamos agora mostrar a volta. Na volta, nós vamos considerar que o A operado com B a menos 1 pertence a H para todos os elementos A e B pertencentes ao conjunto H. E como por hipótese nós já sabemos que o H é diferente de vazio, obrigatoriamente existe pelo menos um elemento em H, que eu chamei aqui de Hzinho. Ora, nós estamos admitindo que A operado com B a menos 1 pertence a H para quaisquer dois elementos AB em H. Vou considerar que tanto A quanto B são iguais a esse elemento H. Então, como essa condição é válida, obrigatoriamente tem que valer que o H, operado com o inverso de H, tem que estar no conjunto H. Só que Hzinho operado com o inverso de Hzinho é o neutro, e, portanto, o neutro está em H. Ou seja, nós provamos que o H possui o elemento neutro. Já sabemos, então, que ele é diferente de vazio e que possui elemento neutro. Tomando agora um elemento genérico B no conjunto H, pela hipótese, segue que neutro operado com o inverso de B tem que estar em H, já que o neutro nós já provamos que está em H. Percebam que como o neutro está em H e o B também por hipótese está em H, nós temos aqui a operação de um elemento de H com o inverso de um outro elemento que está em H. E pela hipótese, a operação de um elemento de H com o inverso de outro elemento de H tem que estar em H. Então, esse resultado, com certeza, está em H. Só que E, operado com B a menos 1, é simplesmente B a menos 1. E, portanto, B a menos 1 está em H. Nós tomamos um elemento genérico B de H e provamos que o seu inverso também está em H. Conclusão, nós provamos que todo elemento de H possui inverso. Já sabemos, então, que o H é não vazio, possui elemento neutro e todo elemento possui
inverso. Tomamos agora dois elementos de H. Pelo que foi provado anteriormente, nós sabemos que o B-1 tem que estar em H. E pela hipótese, nós sabemos que um elemento de H, operado com o inverso de um outro elemento de H, ainda tem que estar em H. Então, eu tomei esse elemento de H, o B-1, e operei o inverso dele com A. A operado com o inverso de B-1. Percebam que A e B-1 estão em H. Então, aqui nós estamos usando a hipótese da volta. Esse resultado tem que estar em H. Só que B-1, A-1 é o inverso do inverso. E o inverso do inverso nós sabemos que é o próprio elemento, ou seja, B, A-1, A-1 é igual a B. Portanto, o A operado com B tem que estar em H para quaisquer dois elementos A e B de H. Isso é a prova de que vale o fechamento para o conjunto H para a operação asterisco. Sendo assim, nós já provamos que o H é diferente de vazio, isso era uma hipótese. Já vimos que ele é fechado, já vimos que ele possui elemento neutro e também que todo elemento possui inverso. E além disso, como o H está contido em G e G é grupo, quer dizer que no conjunto G vale a associatividade, porque ele é grupo. Só que todos os elementos de H são elementos de G. Então, todos os elementos de H também são associativos, porque ele herda essa característica de G. Então, ele também é associativo. Com isso, nós provamos que o H é um grupo. Só que ele é um grupo que está contido no grupo G. E, portanto, o H, pela definição de subgrupo, é um subgrupo do grupo G. E fica demonstrada essa proposição. Para ilustrar a utilização dessa proposição, nós vamos resolver o exercício 28 da página 158, capítulo 4, do livro de Álgebra Moderna do Higino Domingues e do Gelson Iese, da quarta edição reformulada. Pede para verificar que o conjunto A, formado por todos os números racionais maiores do que zero, é um subgrupo do grupo multiplicativo Q asterisco. Então percebam, antes de mais nada, que a operação aqui para o grupo Q asterisco é a multiplicação. Então a operação que nós temos que utilizar no conjunto A tem que ser também a multiplicação. Nós percebemos facilmente que o conjunto A está contido em Q asterisco, porque o conjunto A é formado por todos os racionais maiores do que zero, e o conjunto Q asterisco é composto por todos os racionais maiores e menores do que zero. Então A está contido nesse conjunto. Além disso, são infinitos números racionais maiores do que zero. Então esse conjunto é claramente não vazio. Pela proposição 2, mostrar que o A é subgrupo de Q asterisco é equivalente a mostrar que para quaisquer dois elementos A e B pertencentes ao conjunto A, vale que a operação, nesse caso a multiplicação de A pelo inverso de B, tem que ainda ser um elemento de A. Tomando então dois elementos genéricos Azinho e Bzinho de A, nós sabemos que ambos os elementos estão em Q e ambos são positivos, que são as condições para estarem no conjunto A. Além disso, se nós fizermos a multiplicação do A pelo inverso de B, como B é racional, o inverso dele é 1 sobre B. Então, A vezes 1 sobre B é igual a A sobre B. Como eu tenho aqui A sobre B e A e B são racionais, esse quociente de racionais ainda é um número racional. Além disso, como A e B são positivos, o quociente A por B também é um número positivo. Conclusão, a multiplicação de A pelo inverso de B gera um número racional e positivo, e, portanto, um número que está no conjunto A. Essa é a condição necessária e suficiente para que o conjunto A seja um subgrupo do grupo multiplicativo Q asterisco. Encerramos por aqui. Espero que todos tenham gostado ou entendido e aguardo vocês na próxima aula do canal.